Galera, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso completo de Python, hein? Que coisa boa, pessoal. Então, hoje a gente vai fazer mais um projeto que é referente ao cálculo do IMC. Então, nesse exercício, a gente vai criar um programa em Python, né? E esse programinha ele vai calcular o índice de massa corporal de uma pessoa. E aqui a gente tem algumas regras. O que que a gente tem que fazer? O programa deve pedir ao usuário o peso em quilogramas. O programa deve pedir a altura em metros e o programa deve calcular o IMC referente à seguinte fórmula. Depois que a gente pedir as entradas de dados, calcular o IMC, a gente tem que colocar uma regra, né? Quais são as regras? Caso o peso seja menor que 18,5, abaixo do peso. Se não, menor que 25, peso normal. Se não, menor que 30, sobrepeso. Caso não seja nenhuma dessas regras, ele só pode ser tá na classificação de obesidade. Então, pausem o vídeo, tentem fazer e acompanhem a resolução do professor, tá? Então, bora lá. Resolvido, né? Então, aqui que a gente tem que pedir primeiro o peso. Peso igual float, input. Vamos colocar aqui. Digite o peso em quilograma. A pessoa vai digitar o peso e também vai digitar a altura. Então, peso e altura, input. Digite a altura em metros, tá? Então aqui a gente já fez a entrada de dados, vamos fazer aqui, ó, entrada de dados. Então, pessoal, se já fizeram a entrada de dados, é bom sempre vocês já tentarem executar, para ver se está tudo funcionando com o Python. Executa aqui, ó, digite o peso, 70 metros em altura, 2. Ele não vai calcular nada, por quê? A gente simplesmente só está recebendo os dados. Então aqui é uma boa prática, né? Antes de vocês fazerem todo o processo, vai fazendo o processo e vai resolvendo aos poucos. Processamento de dados. Quais são os processamentos de dados? É simplesmente o cálculo de IMC que a gente falou no exercício, que vai ser peso dividido por altura vezes altura. Esse é o processamento de dados. E aqui a gente vai fazer a verificação, né? A gente vai pegar a regra que a gente tem aqui. Vamos criar o if, né? Vou dar aqui o if, elif else. Então vamos lá. Caso o IMC seja aqui menor que 18,5, a gente vai falar aqui, vamos aqui dar uma mensagem para ele, né? Vai falar que ele está abaixo do peso, né? Então, abaixo do peso. Se não, peso menor que 25, mesma coisa, vamos dar outra mensagem. Se ele tiver menor que 25, né? Peso normal. Então tem que ser menor ou igual, né? Pode colocar ali menor ou igual. Menor ou igual. Não, na verdade é só menor mesmo, né? Tá falando menor que 25. Vamos colocar ali peso normal. Peso normal. Ah, professor, da onde que você está tirando essas regras? Tá aqui no exercício, tá? Então, estou seguindo as regras do exercício que a gente está fazendo. Então, aqui tem outro elif. Elif. Vamos lá. IMC. Olhando as regras ali. Ó, menor que 30. Vamos mostrar uma mensagem. Print. Pá, sobrepeso. Caso não seja abaixo do peso, caso não seja peso normal, caso não seja sobrepeso, só restou a última oportunidade, que é obesidade, tá? Então aqui a gente já fez a entrada de dados, processamento de dados, e aqui a gente já fez as regras, já com as saídas de dados, né? Então aqui tem saída de dados, que vai depender do quê? Qual que é a regra que a gente configurou, né? Então vamos olhar aqui. A gente tem a questão de entrada de dados. O que que a gente precisa? A gente precisa do peso, a gente precisa da altura. Através desses dois dados, a gente consegue fazer o processamento de dados, né? Qual que é o processamento de dados? É o cálculo. Então aqui a gente pegou o peso, dividiu pela altura ao quadrado. E aqui a gente fez a regrinha, né? Qual que é a regrinha que a gente tem que seguir aqui, ó? Se o IMC for
menor que 18,5, ele vai mostrar aqui essa mensagem, né? Se não, IMC menor que 25, mostra essa mensagem. Se não, IMC menor que 30, mostra essa mensagem. Se não for nenhuma dessas três hipóteses, só restou a quarta hipótese, que seria obesidade. É aqui que entra o else, tá? Então ficou if, elif, elif, else. Estão traduzindo. Se é isso, faça isso. Se não, faça isso. Se não, faça isso. Se não, só pode ser isso, né? Então é o if, elif, 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 else. Ah, mas se eu tivesse mais regras, com certeza a gente fazia mais elifs aqui, tá? Então, se é isso, se não isso, se não ser isso, se não ser isso, se não for nem isso, só restou o else, tá bom? Então vamos executar aqui. Eu não vou executar muitas vezes para a aula não ficar prolongada. Então, o que que eu indico? Façam bastantes testes, né? Vou colocar aqui peso em 70 quilos, 2 metros, abaixo do peso, tá? Então aqui eu não vou fazer muitos cálculos não, para não ficar uma aula muito grande. Aí o que que vocês vão fazer aqui? Vocês vão pegar todos os testes, né? Coloca aqui um peso diferente, coloca outro tipo de peso, coloca outro tipo de altura, tá? Lembrando que quando você for colocar a altura, é o ponto, tá? Vou fazer aqui com a altura, número decimal. Vou colocar aqui 81,50, né? Obesidade. Então aqui ele já calculou outro. Então é assim que vocês vão fazendo os testes da nossa lógica, tá, pessoal? Espero que vocês estejam gostando aí do nosso curso. Se vocês precisarem, é só chamar. Valeu!